né, os outros alunos que não possam estar conosco no momento tenham condições de acessar. Professora, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite, é uma grande alegria. Vou passar a palavra para a senhora fazer as suas considerações iniciais, uma fala aí de uns 15 a 20 minutinhos, como a gente tinha combinado, e depois a gente abre para as questões, né, dos alunos da turma, tá bem? Obrigada. Obrigada a você. Então, eu fico muito feliz de estar mais uma vez numa sala de aula, depois de tantos anos, embora de uma forma virtual. Então, tudo começou quando eu resolvi ser jornalista, aos 14 anos, e ingressei aos 18 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Comunicação Social, opção jornalismo. Naquela época havia uma divisão entre jornalismo gráfico, jornalismo de televisão, jornalismo de rádio. Então, era bem diferente do que é hoje. Mas, na época, foi, assim, bem difícil, porque eu ingressei na universidade em 1966. Como você sabe, logo depois do golpe militar, então, o governo não via com bons olhos a fundação de um curso de jornalismo. O nosso foi o primeiro na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ali já começou, assim, o espírito de luta dos estudantes, porque a gente tinha que enfrentar uma série de dificuldades. Não havia sala de aula, não havia professores, não havia biblioteca, não havia nada. Então, nosso primeiro semestre foi num pavilhão abandonado de uma exposição. No semestre seguinte, depois de muito protesto, nós fomos, então, para uma sala emprestada do curso de Letras da UFRJ, num prédio no centro do Rio de Janeiro. Acho que eu estive no Rio de Janeiro. Bom, a partir daí, começou a nossa luta também por professores. A mesma luta que eu mais tarde enfrentei aqui na FURB, do outro lado, né, como coordenadora do curso de publicidade. Então, foi assim, a minha própria experiência como aluna que me incentivou a lutar por um curso bom, baseado em professores adequados, professores com experiência e a diplomação universitária, que a maioria não tinha. Então, foi bem complicado. Os nossos professores foram caçados a laço, assim, para darem aula lá no UFRJ, mais ou menos como aconteceu quando eu tive que fazer a mesma coisa como coordenadora de curso. Então, foi bem interessante que eu experimentei as coisas dos dois lados da moeda. Em seguida, como na universidade eu não estava aprendendo nada, eu fui trabalhar. Entrei, então, como estagiária, na verdade, como tipo aprendiz, no Correio da Manhã, que era um jornal que havia na época, e que me aceitou como, tipo, voluntária, porque eu não recebia salário. Como eu não sabia de nada, eu pensei, bom, eu estou aprendendo, tudo bem. Depois de 6 meses, como estagiária na reportagem, eu comecei a pedir pelo menos uma ajuda de custo, porque meu pai estava pagando ônibus, etc., para eu poder trabalhar, aprender, na verdade. E foi assim que eu comecei. Então, comecei praticamente só na prática da redação e não do teórico. Então, hoje a situação é muito diferente, né? Nós temos agora tudo bonitinho, sala de aula arrumada, professores, etc. Então, os alunos de hoje realmente não têm a menor ideia do que foi aquela época. Além da conjuntura política, então, que não via com bons olhos a formação de profissionais de imprensa, a dificuldade de encontrar professores e tudo que um estudante precisa.
Bom, passaram-se, então, os anos de aprendizado, eu me formei e fui trabalhar no Jornal do Brasil, como repórter, primeiro como iniciante, né? Me exploraram do mesmo jeito, porque eu já tinha diploma, já tinha sindicalização, tudo, mas aproveitaram para não me pagar também durante algum tempo, essas coisas que acontecem. Depois, então, que eu também tive que me afirmar, porque havia também um preconceito contra mulheres trabalhando numa redação. O próprio chefe de reportagem era contra. Então, ele achava, e disse isso abertamente, que lugar de mulher é atrás do fogão. Tá bom, eu sei cozinhar, mas eu também sei outras coisas. Eu sei que foi uma época, na verdade, bem divertida, porque eu trabalhei, então, primeiro eu trabalhei numa sessão chamada Coluna Gente, em que eu tinha que entrevistar e fotografar, sem a menor noção de fotografia, os entrevistados. E foi um desafio maravilhoso, porque eu recebi uma pauta que incluía desde pessoas muito importantes, tipo um embaixador, enfim, uma pessoa da elite, e no dia seguinte eu tinha que, ou no mesmo dia, eu tinha que entrevistar também um varredor de rua, por exemplo. Então foi uma experiência maravilhosa, porque eu pude conhecer inúmeras pessoas e conversar com elas e encontrar a personalidade delas, porque era isso que era o objetivo dessa coluna chamada Gente. Aí chegou um dia que eu me cansei daquilo ali e pedi para mudar de sessão. Fui, então, colocada na sessão de cidade. Aí foi uma beleza, né? Porque eu tinha 3, 4 pautas, assim, para fazer durante das 2 da tarde até às 7 da noite. Claro, não dava certo, não dava tempo muitas vezes, então ia além. Todas essas coisas que você conhece bem também. Paralelamente a isso, eu estava dando aula também. Porque assim que eu me formei, o paraninfo da nossa turma me convidou para dar aula na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Eu nunca tinha dado uma aula na vida. Então, eu cheguei lá e pensei, bom, vou com a cara e a coragem, porque eu precisava também do dinheiro. Então, a turma que eu encontrei para dar aula de técnicas de reportagem e técnicas de redação era do quinto semestre, eu acho que sim. Enfim, não, eram já mais adiantados, eles estavam no 6º ou 7º. Era uma turma pequena também, pelo que eu dei graças a Deus, porque eu expliquei para eles, sinceramente, que eu jamais havia dado uma aula na vida e que tinha experiência, tá? Mas teria dificuldade de passar essa experiência para eles. Eles entenderam, eles foram muito compreensivos, e a minha primeira aula durou 20 minutos. Eu não sabia desenvolver o assunto. Olha, foi um sofrimento o primeiro semestre. Mas eu consegui, eu fui aprendendo com os meus alunos. E descobri, assim, a paixão de dar aula também. Então, foram 2 carreiras paralelas. A ativa no jornalismo e a ativa como professora. E foi muito legal isso, e quando eu vim para Blumenau, eu continuei com essas 2 carreiras, né? Fui trabalhar no Jornal de Santa Catarina e na FURB.